Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo e Ele é quem cuida de nós. A Ele a honra, a glória, o poder. Somente Ele nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez no momento de angústia nós ficamos desesperados e perdemos um pouco a esperança, a fé. Mas eu quero te dizer, entenda, tudo que Deus formou, tudo que Deus criou, tudo que Deus projetou e planejou foi por amor a mim, por amor a você. Ele nos criou, nos formou e deseja ter um relacionamento íntimo, sincero e extenso com você. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele não tem filhos prediletos. O que acontece é que aqueles que se aproximam de Deus descobrem que Ele é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Muitas das vezes, no meio da frustração, no meio da tristeza, no meio das decepções, nós temos dificuldades de entender o trabalhar do Senhor na nossa vida. E como ser humano, nós temos a deficiência de medir o que Deus faz através da comparação com o próximo. Ah, mas é porque Deus deu fulano isso, Deus fez assim na vida de fulano, Deus abriu porta para fulano, Deus fez... Mas nós esquecemos de olhar o que fulano fez, como fulano é com o Pai, o que ele busca, quantas vezes ele ora no dia, quantas vezes ele pega a palavra e lê. Muitas das vezes nós temos a disponibilidade de ter a palavra falada, que é a Bíblia, nos instrumentos, no telefone, no computador, e não damos ouvidos, não paramos para ouvi-la. Nós temos dispositivos que podem lê-la enquanto nós a ouvimos e não usamos a nosso favor. Nós temos a palavra de Deus em várias traduções que nos dá entendimento, que pode nos ajudar a compreender e a entender o Senhor. E não queremos ler, temos preguiça. Mas se passa um vídeo que não é tão ofensivo, não tão pornô, mas degradante, nós paramos para ver, para ouvir. Se é para poder ouvir uma reportagem falando de um artista que não deixa de ser fuxico, nós damos conta de sentar e ouvir e ainda ficar comentando a semana inteira sobre a vida daquela pessoa, mas não temos disponibilidade para buscar a palavra do Senhor. Talvez o que está faltando acontecer na sua vida não é porque Deus não quer, é porque você não está dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração que Ele necessita e que Ele precisa. Aliás, que Ele merece. Então ficar reclamando nos cantos que meu irmão tem mais, que meu irmão recebe mais, que meu irmão pode mais, não vai mudar a tua história. Qual é o nível de dedicação que você tem para com Deus? Qual é o nível de disposição que você tem para com o Senhor? Você tem deixado Deus trabalhar no teu coração? Você tem deixado o Senhor mudar a tua história? Ou só no momento de dificuldade é que você sabe buscar a presença do Senhor? Qual é o nível de responsabilidade que você tem para com a casa do Senhor? Só quando é aplaudido? Só quando aquelas pessoas que estão ali te dão tapinha nas costas? Você faz para merecer, para aparecer? Ou você faz para Deus? Sabe, eu fiquei aqui meditando na palavra do Senhor e tentando imaginar aqui como é que eu estou. Como é que a minha vida está diante do Senhor. Porque
quando nós estamos no primeiro amor, nós queremos fazer tudo, dar conta de tudo, colocamos a nossa disposição em todas as coisas. Se chamar para ir na casa da irmã orar, nós estamos prontos. Se chamar para ir para o monte, nós estamos prontos. Se tiver culto todos os dias, nós estamos prontos. Mas aí eu me pergunto, onde está esse primeiro amor? Que aí, passado-se o tempo, nós começamos a olhar a dificuldade da distância. Quem é a irmã que vai receber oração? Queremos medir se ela merece ou não. Nós começamos a pesar o que estamos investindo financeiramente. Nós começamos a apontar o defeito dos outros para esconder os nossos. Porque quem muito vê o defeito do outro, simplesmente está tentando enrolar os seus e colocar atrás nas costas. Para que ninguém o saiba, para que ninguém o veja. Aquela história do macaco que enrola o rabo e senta em cima. Tome cuidado. Eu me lembro que uma vez, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e para ter um bom tempinho. Na sala de aula começou um alvoroço por uma moça que acabara de chegar no colégio. E era fora de época. Ela havia entrado no meio do ano, mais ou menos. Só que ela era muito bonita. Aguçou os olhos dos homens e mexeu com o brio das mulheres. E todo mundo, assim, revoltoso, falando demais. E o professor entrou e ficou observando o que falávamos e perguntou do que se tratava. E alguém muito corajoso disse que uma metida havia chegado. Alguém insuportável estava na outra sala. Ele foi e perguntou para ela assim, você a conhece? Ela falou, não conheço. Ele falou, então deixa eu te dar um conselho. E a todos vocês. Quando nós sentimos desprezo, revolta, antipatia por alguém que nem sequer conhecemos, nunca ouvimos falar, é porque nós vimos, com certeza, nela, alguma coisa que nós desprezamos em nós. Então, o meu conselho para você é que quando você sentir algo por alguém que você não consegue compreender, te irrita, te deixa revoltado, te deixa apreensivo, procure descobrir o que é para mudar em você e não no outro. Deus, ele é organizado. Desde o princípio, ele faz tudo no seu devido lugar e a seu tempo. A palavra do Senhor vem dizendo em 1 de Gênesis assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus é um Deus de organização. Ele criou tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar. E para que você entenda que Jesus é desde o princípio. João diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer que o Senhor, desde o princípio, ele vem fazendo as coisas de uma forma organizada. E ele quer que nós sejamos também organizados. Que nós sejamos maduros. Que nós possamos ter a responsabilidade de fazer as coisas a seu devido tempo, no seu devido lugar. Que nós estejamos com os olhos atentos e abertos e entendermos que tudo foi feito por ele, para ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. O Senhor, ele te ama. Essa é a maior prova de amor que você tem na sua vida.
Jesus, ele não te ama pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu ter, pelo seu fazer, pelo seu andar, pelo seu sorriso, pela sua empatia, pela sua simpatia. Jesus te ama porque ele te formou, ele te conhece, esquadrinha o teu coração. Ele sabe as suas debilidades, ele conhece as suas fraquezas. Mas mesmo assim ele lhe ama e doou a sua vida na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida com abundância. Talvez você esteja pesando e medindo demais e acaba por não fazer. E acaba por fazer de menos. Está na hora de você despertar do sono espiritual no qual você se inseriu. E deixar essa meninice de ficar olhando o que as pessoas têm, deixam de ter. Os que as pessoas são, deixam de ser. E começar a ter a responsabilidade e o caráter de Cristo no teu coração e na tua vida. E fazer aquilo que agrada ao Pai. O Senhor te formou com um propósito. Um propósito de ser filho do Deus Altíssimo. De ser mais do que vencedor. De ser alguém feliz em Cristo Jesus. Alguém que sabe que é muito amado do Senhor. E Ele não te quer prostrado, frustrado, entristecido. Não. Ele quer que você aprenda que o caminho que leva à salvação é Ele. Não há outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nada podemos fazer. E que essa palavra venha ao teu coração, que ela seja a resposta de Deus para a tua vida e que você desperte naquilo que está fazendo. E se posicione para fazer aquilo que agrada ao Pai. Esteja pronto e preparado para servir ao Deus dos céus. E lembre-se, ninguém vai te levar para o céu, a não ser Jesus. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, ninguém pode lhe dar a salvação. Pode te apresentar o Salvador, mas a salvação vem por aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você. Que hoje seja um dia de bênção sobre a tua vida e que o Senhor possa mudar o teu pensamento e a tua história para a glória e honra do nome dele. Amém? E se você assistiu até aqui, eu quero agradecer muito a tua atenção. Pedir a você que deixe seu like. Compartilhe essa mensagem nas redes sociais. E se ainda não é inscrito, nos ajude a levar a palavra de salvação a toda criatura. Nos ajude a propagar o evangelho das boas novas a todo homem, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Essa é a intenção e o objetivo desse canal. Fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e seja você uma bênção no dia de hoje.